Seja muito bem-vindo ao nosso curso sobre como funciona a inteligência artificial. É um prazer ter você aqui conosco. Ao longo das próximas aulas, vamos embarcar em uma jornada fascinante, onde desvendaremos os fundamentos, as aplicações e o futuro dessa tecnologia que vem transformando o mundo de maneiras incríveis. Para que você tenha a melhor experiência possível, eu recomendo que você acompanhe os slides com atenção. Fique atento aos detalhes e, se possível, faça anotações dos pontos mais importantes. Assim ficará mais fácil revisar o conteúdo e esclarecer dúvidas que possam surgir. Lembre-se, se em algum momento você se sentir perdido ou precisar de um reforço, não hesite em voltar e revisar o que já abordamos. O tema que vamos explorar é extremamente relevante e atual. A inteligência artificial não é mais uma tecnologia do futuro. Ela já está presente em nosso cotidiano, impactando nossas vidas de diversas formas. Você vai aprender o que é a, como que ela funciona, quais são suas aplicações práticas e até onde ela pode nos levar. É uma oportunidade incrível para expandir seu conhecimento e se preparar para um mundo que está em constante evolução. Confie em mim, ao final deste curso você vai dominar os conceitos essenciais sobre inteligência artificial e terá uma visão clara de como essa tecnologia pode ser utilizada. Estou aqui para guiá-lo nessa jornada e tenho certeza de que você sairá daqui com um entendimento profundo e prático do assunto. Vamos começar? Dando sequência ao nosso curso, vamos entender agora o que realmente é a inteligência artificial. A IA é, de forma simples, a capacidade de um sistema computacional de realizar tarefas que antes precisavam da inteligência humana. Isso inclui aprender com experiências, raciocinar, reconhecer padrões e até tomar decisões de forma autônoma. Perceba como essa definição é ampla e poderosa. A inteligência artificial não é algo distante ou restrito a filmes de ficção científica. Ela já faz parte do nosso dia a dia, sendo utilizada em smartphones, hospitais, empresas e em diversas atividades que realizamos. Pense, por exemplo, na assistente virtual do seu celular. Ela consegue entender comandos de voz, aprender com suas preferências e até gerenciar suas agendas. Isso é IA em ação. Além disso, a IA está mudando a maneira como trabalhamos e vivemos. Em hospitais, ela pode ajudar médicos a diagnosticar doenças com mais precisão ao analisar exames de forma rápida e eficiente. Nas empresas, sistemas de IA podem otimizar processos, prever demandas e até melhorar o atendimento ao cliente. É interessante observar que, segundo a especialista Elaine Rich, a IA é exatamente isso: a habilidade de um sistema computacional de executar tarefas que exigiriam inteligência humana. Ao longo dos próximos slides, vamos explorar a história da IA e como ela evoluiu ao longo das décadas, além de conhecer os principais conceitos que a sustentam. Prepare-se para uma jornada que vai ampliar seu entendimento sobre essa tecnologia incrível e suas implicações no nosso cotidiano. Vamos juntos descobrir como a inteligência artificial está moldando o nosso futuro. Continuando nossa jornada, agora vamos explorar a história da inteligência artificial e os pioneiros que moldaram essa área fascinante. A trajetória da IA é marcada por momentos significativos que ajudaram a definir o que ela é hoje. Um desses momentos ocorreu em 1950, quando Alan Turing publicou seu trabalho intitulado Computing Machinery and Intelligence. Nesse artigo, Turing propôs o famoso teste de Turing, que é uma maneira de avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente semelhante ao humano. Pense nisso. Como podemos distinguir uma máquina de um ser humano se ela consegue se comunicar de maneira tão natural? Avançando para 1956, encontramos John McCarthy, que cunhou o termo inteligência artificial durante uma conferência histórica em Dartmouth. Esse evento é considerado o marco inicial da pesquisa em IA, onde estudiosos se reuniram para discutir as possibilidades de criar máquinas que pudessem pensar e aprender. É interessante observar como essa simples reunião deu início a um campo de pesquisa que hoje está presente em nossas vidas cotidianas. Mais tarde, em 2006, Geoffrey Hinton trouxe à tona o conceito de Deep Learning, ou aprendizado profundo, ao revitalizar as redes neurais. Essa inovação abriu uma nova era, na IA, permitindo que as máquinas aprendessem a partir de grandes volumes de dados e se tornassem ainda mais eficientes em tarefas complexas. Imagine como isso é semelhante a como nós, humanos, aprendemos com experiências ao longo da vida. Finalmente, chegamos a 2023, quando a OpenAI lançou o ChatGPT,
alcançando a impressionante marca de 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Esse fenômeno mostra como a IA se tornou parte integrante da sociedade moderna, impactando a forma como nos comunicamos e lhe interagimos. Nos próximos slides, vamos aprofundar ainda mais na evolução da IA, observando como ela saiu de conceitos teóricos para se tornar uma ferramenta. Agora que já conhecemos um pouco da história da inteligência artificial e os pioneiros que a moldaram, vamos observar como essa evolução se desdobrou ao longo de 70 anos. O que começou como um experimento filosófico sobre a cognição das máquinas, com o teste de Turing, se transformou em uma ferramenta prática e acessível que impacta a vida de milhões de pessoas diariamente. Perceba como essa trajetória é fascinante. Em um curto espaço de tempo, a IA passou de conceitos teóricos para se tornar um assistente conversacional, como o ChatGPT, que é utilizado por centenas de milhões de usuários em todo o mundo. Isso representa uma das maiores acelerações tecnológicas da história da humanidade. Podemos comparar essa evolução com a popularização do telefone. No início era uma novidade restrita e hoje, todos nós temos acesso a smartphones que nos conectam instantaneamente a qualquer lugar. É interessante observar que essa transformação não ocorreu de uma só vez. Cada avanço, cada descoberta foi como um degrau em uma escada que nos levou a um novo patamar de interação com a tecnologia. Por exemplo, enquanto os primeiros trabalhos em IA se concentravam em entender se uma máquina poderia pensar, hoje já estamos discutindo como essas máquinas podem compreender e gerar linguagem natural, se comunicar de forma eficaz e até mesmo aprender com cada interação. Nos próximos slides, vamos explorar conceitos fundamentais que sustentam essa evolução, como a diferença entre IA fraca e forte, e como o aprendizado de máquina permitiu que essas tecnologias se tornassem mais inteligentes e adaptativas. Prepare-se, pois essa jornada está apenas começando, e ao final você verá como tudo isso se conecta com o nosso cotidiano e o futuro da tecnologia. Dando sequência à nossa jornada, vamos explorar um conceito-chave que diferencia dois tipos de inteligência artificial: a IA fraca e a IA forte. Essa distinção é fundamental para entendermos o que realmente temos à disposição hoje e o que podemos esperar para o futuro. A IA fraca, ou Narrow AI, é o que temos atualmente. Ela é projetada para ser especialista em uma única tarefa. Pense nos assistentes virtuais, como a Siri ou a Alexa, que podem executar comandos de voz com eficiência, mas não possuem consciência ou compreensão real do mundo. Da mesma forma, sistemas de recomendação, como os do Netflix e do Spotify, analisam seus comportamentos e preferências para sugerir filmes ou músicas. Esses sistemas são altamente eficazes, mas operam dentro de limites bem definidos. Eles não conseguem aprender ou agir fora do escopo para o qual foram programados. Por outro lado, a IA forte, ou AGI, é uma ideia ainda teórica, mas fascinante. Trata-se de uma inteligência que teria capacidade cognitiva semelhante à humana, podendo raciocinar, aprender e agir em qualquer domínio. Imagine um sistema que não apenas entende sua voz, mas também pode discutir filosofia, criar arte ou resolver problemas complexos de forma autônoma. Essa IA ainda está no horizonte das maiores pesquisas. Pesquisas como a da DeepMind, que projeta um protótipo até 2030. Isso nos leva a refletir. O que isso significa para o futuro da tecnologia e da sociedade? Nos próximos slides, vamos mergulhar mais fundo em como essas inteligências funcionam, explorando conceitos como aprendizado de máquina e as estruturas que as sustentam. Prepare-se, pois estamos apenas começando a descortinar o potencial da IA e suas aplicações no nosso dia a dia. Continuando nossa jornada, agora vamos explorar um aspecto fundamental da inteligência artificial: o aprendizado de máquina, ou machine learning. Esse conceito é essencial para entender como as máquinas realmente aprendem e se tornam mais inteligentes ao longo do tempo. Primeiro, vamos falar sobre o aprendizado supervisionado. Nesse método, a máquina aprende a partir de exemplos rotulados. Imagine que você quer ensinar uma máquina a diferenciar entre gatos e cães. Você utilizaria um conjunto de dados chamado ImageNet, que contém milhões de imagens já classificadas. A máquina analisa essas imagens e, ao longo do processo, aprende a identificar as características que diferenciam um gato de um cão. É como quando você ensina uma criança a reconhecer os animais.
mostrando fotos e explicando as diferenças. Agora, passando para o aprendizado não supervisionado, aqui a máquina descobre padrões por conta própria. Um exemplo prático é o Spotify, que utiliza essa técnica para agrupar ouvintes com gostos musicais semelhantes. Ao analisar o que você ouve, ele consegue criar playlists personalizadas automaticamente. Perceba como isso é semelhante a quando você vai a uma festa e percebe que as pessoas se agrupam com base em interesses comuns. A máquina faz isso sem que ninguém precise orientá-la, apenas observando os dados disponíveis. Por fim, temos o aprendizado por reforço. Nesse método, a máquina aprende através de tentativa e erro, recebendo recompensas ou punições. Um exemplo notável é o AlphaGo, que em 2016 venceu o campeão mundial Lee Sedol em um jogo complexo de Go. A máquina jogava milhares de partidas, aprendendo a melhorar suas estratégias. Essa abordagem é parecida com como aprendemos a andar de bicicleta. Você tenta, cai, se levanta e, após várias tentativas, finalmente consegue equilibrar-se. Nos próximos slides, vamos aprofundar ainda mais essas técnicas e como elas se aplicam em diversos contextos, revelando o poder da IA em transformar nosso. Continuando nossa jornada, agora chegamos a um conceito fascinante que está no coração das inovações mais recentes em inteligência artificial: o Deep Learning, ou aprendizado profundo. Essa abordagem utiliza redes neurais profundas, que são estruturas complexas inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Uma das inovações mais notáveis nessa área é a arquitetura chamada Transformers, que foi publicada por Vaswani e sua equipe em 2017. Essa estrutura revolucionou a maneira como as máquinas processam texto, permitindo que elas entendam o contexto e as relações entre palavras de uma forma que antes não era possível. Imagine um tradutor que não só converte palavras, mas que compreende o significado e a intenção por trás de cada frase. Essa tecnologia é a base de modelos avançados como o GPT-4 e o Gemini 1.5, que são capazes de gerar textos e diálogos com uma fluência impressionante. Agora, se pensarmos em aplicações práticas, uma das áreas em que o Deep Learning realmente brilha é no reconhecimento de imagens. As redes convolucionais, ou CNNs, são especializadas nesse tipo de tarefa. Por exemplo, no Google Fotos, essas redes conseguem identificar rostos com uma precisão de 99,8%. Isso significa que, ao analisar mais de 1 bilhão de imagens por mês, o sistema é capaz de reconhecer quem está em uma foto com uma exatidão incrível. Perceba como isso transforma a nossa interação com a tecnologia. Em vez de passar horas organizando fotos, o sistema faz isso automaticamente para nós. Esses avanços não apenas melhoraram a precisão e a eficiência, mas também abriram um leque de possibilidades em diversas áreas, desde a medicina até a alta arte, E nos próximos slides vamos explorar como essas tecnologias estão sendo aplicadas no nosso cotidiano e quais os impactos que elas têm na sociedade. Prepare-se, pois estamos apenas começando a descobrir o potencial que o Deep Learning tem a oferecer. Dando sequência ao nosso curso, chegamos a um ponto crucial na discussão sobre inteligência artificial: a infraestrutura necessária para seu funcionamento, especialmente o papel fundamental dos dados. Agora que falamos sobre as técnicas avançadas de aprendizado, é vital entender que, sem dados, essas tecnologias não teriam a mesma eficácia. Os dados são, na verdade, o combustível da IA. Para se ter uma ideia da magnitude desse recurso, estima-se que em 2025 o volume global de dados gerados alcança impressionantes 175 zettabytes. Isso representa um crescimento notável, já que esses números dobraram em apenas 3 anos. Imagine o que significa ter tanta informação disponível. É como ter uma biblioteca infinita, onde cada livro pode conter insights valiosos para o treinamento de modelos de IA. No Brasil, também estamos avançando nessa área. Em 2024, espera-se que 30 petabytes de dados públicos estejam disponíveis através do SERPRO para uso em inteligência artificial governamental. Isso abre portas para que soluções inovadoras possam ser desenvolvidas, utilizando dados que podem beneficiar a sociedade em diversas frentes, como saúde, educação e segurança pública. É interessante observar que a quantidade de dados não é a única preocupação. A qualidade e a diversidade deles são igualmente essenciais.
Dados enviesados ou incompletos podem levar a algoritmos que não são justos ou eficazes, impactando diretamente o desempenho da IA. Por exemplo, se um modelo é treinado apenas com informações de uma determinada demografia, ele pode falhar ao atender a necessidades de outros grupos. Além disso, o consumo de energia para treinar esses modelos é algo que devemos considerar. Estima-se que sejam necessários cerca de 2 megawatts de energia para treinar 1 terabyte de dados em modelos de linguagem de larga escala, como os que discutimos anteriormente. Isso nos leva a refletir sobre a sustentabilidade do uso de IA e a necessidade de D. Agora que já entendemos a importância dos dados e a infraestrutura que sustenta a inteligência artificial, vamos nos aprofundar nos algoritmos que dão vida a essa tecnologia. Os algoritmos são como as receitas que guiam o processo de criação e implementação de soluções em IA. Cada problema que desejamos resolver demanda uma abordagem específica, e escolher o algoritmo certo é fundamental para determinar o sucesso da solução. Um exemplo prático é o uso de árvores de decisão. Esse algoritmo é muito eficaz em situações como a análise de crédito. Imagine o Nubank, que utiliza árvores de decisão para aprovar ou não um pedido de crédito. Graças a essa técnica, eles conseguiram aumentar a taxa de aprovação em 15%. O algoritmo avalia uma série de fatores, como a renda do solicitante e o histórico de pagamentos, para tomar uma decisão informada. Perceba como esse método é semelhante a um bate-papo, onde perguntas são feitas e as respostas ajudam a chegar a uma conclusão. Agora vamos falar das redes convolucionais, ou CNNs, que são essenciais para reconhecimento de imagens. Um exemplo impressionante é o Hospital Einstein, que utiliza essas redes para diagnósticos médicos. Com uma sensibilidade de 96%, a IA consegue identificar doenças em exames de imagem com uma precisão que muitas vezes supera a de especialistas humanos. É interessante observar que, assim como no reconhecimento facial em redes sociais, essas redes aprendem a distinguir padrões complexos, tornando-se cada vez mais eficazes com o tempo. Por fim, temos os Transformers, que revolucionaram a forma como as máquinas processam linguagem natural. Esses modelos são responsáveis pela geração de texto em uma escala global, sendo fundamentais para sistemas como os que alimentam assistentes virtuais e tradutores automáticos. Imagine um tradutor que não apenas converte palavras, mas que compreende o contexto e a intenção por trás de cada frase. Essa versatilidade é o que torna os Transformers tão poderosos. Nos próximos anos. Continuando nossa jornada, agora que já exploramos os algoritmos que dão vida à inteligência artificial, é hora de observar como essa tecnologia se manifesta no nosso cotidiano. É interessante perceber como a IA está presente em atividades que muitas vezes nem notamos, mas que facilitam e enriquecem nossa vida diária. Um exemplo claro é o Google Fotos. Esse aplicativo utiliza reconhecimento facial para agrupar mais de 1 bilhão de imagens de forma automática. Imagine que você tira várias fotos em um evento, e o Google Fotos consegue organizar essas imagens em álbuns, separando-as por pessoa, lugar e ocasião. É como ter um assistente pessoal que faz todo o trabalho de organização para você, permitindo que você reviva suas memórias de forma rápida e prática. Outro exemplo fascinante é o Instagram e seu filtro Remove Background. Este recurso usa aprendizado de máquina para detectar objetos em tempo real, tudo isso diretamente no seu smartphone, sem depender da nuvem. Isso significa que você pode, instantaneamente, remover o fundo de uma foto e criar imagens impressionantes para compartilhar com seus amigos. Perceba como essa tecnologia transforma a maneira como interagimos com as redes sociais, tornando o processo de edição muito mais acessível. E não podemos esquecer da Netflix, que também utiliza IA para melhorar a experiência do usuário. O algoritmo da plataforma seleciona miniaturas personalizadas, aumentando em até 12% os cliques. Ele analisa o que você mais gosta de assistir e escolhe a imagem que mais chama a sua atenção. Isso é um exemplo perfeito de como a IA pode personalizar a experiência de cada usuário, tornando o entretenimento mais envolvente. Esses exemplos do dia a dia mostram que a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia complexa, mas uma parte integrante de nossas rotinas, tornando tarefas comuns mais eficientes e agradáveis. Nos próximos slides,
Veremos como a IA está sendo aplicada em contextos mais específicos, como nas empresas. Dando sequência ao nosso curso, vamos explorar casos práticos de como a inteligência artificial está sendo aplicada nas empresas brasileiras. Esses exemplos mostram como a IA não apenas melhora a eficiência, mas também transforma a experiência do consumidor. Um dos casos mais notáveis é o do Nubank, que utiliza o chatbot Nina. Esse assistente virtual é capaz de responder a impressionantes 2,5 milhões de dúvidas por dia, com uma taxa de acurácia de 92%. Isso significa que muitos clientes conseguem resolver seus problemas sem a necessidade de falar com um atendente humano. Perceba como isso não só agiliza o atendimento, mas também libera os funcionários para se concentrarem em questões mais complexas. É como ter um assistente que está sempre disponível, pronto para ajudar a qualquer hora. Outro exemplo interessante é o iFood, que utiliza IA para otimizar as rotas de entrega. Com essa tecnologia, o tempo médio de entrega é reduzido em até 8 minutos, além de economizar 15% de combustível por corrida. Imagine a diferença que isso faz não apenas para a eficiência do serviço, mas também para a sustentabilidade. Assim, a IA não só melhora a experiência do cliente, mas também contribui para um meio ambiente mais saudável. Além disso, temos o Serpro, que lançou a plataforma IAGov. Essa iniciativa da EA automatiza 30% dos atendimentos ao cidadão, resultando em filas menores e menos tempo de espera. É interessante observar como essa tecnologia pode facilitar a vida dos cidadãos, tornando os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. Esses exemplos do Brasil demonstram que a IA está se tornando uma ferramenta poderosa em diversas áreas, desde serviços financeiros até entregas e atendimento governamental. Nos próximos slides, vamos discutir como a IA pode impactar áreas críticas como a saúde, trazendo benefícios que podem até salvar vidas. Continuando nossa jornada, agora vamos explorar um dos aspectos mais impactantes da inteligência artificial, sua aplicação na área da saúde. É fascinante perceber como a tecnologia pode não apenas melhorar diagnósticos, mas, em muitos casos, salvar vidas. A IA já demonstrou ser capaz de superar especialistas humanos na detecção de certas doenças, como cânceres, doenças cardíacas e anomalias oculares. Imagine a importância disso. Em vez de esperar dias ou até semanas por um diagnóstico, a IA pode analisar exames em questão de segundos, com uma precisão que chega a 96%. Perceba como essa agilidade pode ser crucial em situações de emergência, onde cada segundo conta. Por exemplo, ao detectar precocemente um câncer, a chance de tratamento bem-sucedido aumenta significativamente. É interessante observar que essa tecnologia não substitui os médicos, mas atua como uma ferramenta poderosa, aumentando suas capacidades e permitindo um atendimento mais eficaz. Um exemplo prático pode ser encontrado em sistemas que analisam exames de imagem, como mamografias ou ressonâncias magnéticas. Esses sistemas utilizam algoritmos avançados para identificar padrões que podem passar despercebidos ao olho humano. Assim, enquanto um radiologista pode examinar uma imagem em busca de sinais de câncer, a IA faz isso em um tempo muito mais rápido, destacando áreas que precisam de atenção. Nos próximos slides, vamos discutir os desafios éticos e regulatórios que surgem com o uso da IA na medicina. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como garantir que essa tecnologia seja usada de maneira justa e segura? Esses são pontos cruciais que precisamos considerar à medida que a IA se torna uma parte cada vez mais integrada da saúde moderna. Dando sequência ao nosso curso, é fundamental abordarmos um tema que se torna cada vez mais relevante, à medida que a inteligência artificial se insere em áreas críticas, como a saúde, a ética e a regulação. Agora que já vimos como a IA pode revolucionar diagnósticos e salvar vidas, precisamos refletir sobre as responsabilidades que essa tecnologia traz consigo. A IA é uma ferramenta poderosa, mas, como toda grande inovação, exige um uso responsável. Se não tivermos cuidado, os algoritmos podem não apenas reproduzir, mas amplificar preconceitos já existentes na sociedade. Imagine um sistema que toma decisões sobre a saúde de uma pessoa, mas que foi treinado com dados enviesados. Isso pode levar a diagnósticos errôneos ou até mesmo a violações de direitos fundamentais.
É interessante observar que a questão da transparência se torna crucial aqui. Como podemos confiar em um sistema se não sabemos como ele toma suas decisões? O Brasil está se destacando nesse cenário com a criação da Lei Geral de Inteligência Artificial, prevista para entrar em vigor em 2024. Essa lei exige auditorias anuais para modelos de alto risco, um passo importante para garantir que a IA opere de forma justa e responsável. Esse marco regulatório é alinhado com a proposta do AI Act, demonstrando um compromisso com a ética na tecnologia. Perceba que, ao promover uma regulação eficaz, estamos não apenas protegendo os indivíduos, mas também construindo um ambiente onde a IA pode ser utilizada para o bem comum. Nos próximos slides, vamos explorar questões específicas, como a segurança da IA generativa e o impacto de tecnologias como deepfakes. Esses são desafios que precisam ser enfrentados com seriedade, à medida que avançamos para um futuro onde a IA estará ainda mais integrada em nosso cotidiano. Continuando nossa jornada, é crucial falarmos sobre a segurança da inteligência artificial, especialmente no que diz respeito à IA generativa e seus impactos, como os deepfakes e a desinformação. Agora que já discutimos a ética e a regulação da IA, é interessante observar como essa tecnologia pode ser usada de maneiras que desafiam a confiança pública. Um dado alarmante é que os deepfakes, que são vídeos ou áudios manipulados para parecer que uma pessoa está dizendo ou fazendo algo que na verdade não ocorreu, aumentaram 300% durante as eleições de 2025, segundo a Unesco. Isso nos leva a refletir: como podemos confiar nas informações que consumimos? A velocidade com que esses conteúdos são criados supera em muito a velocidade de sua detecção, o que torna a situação ainda mais preocupante. Imagine um eleitor assistindo a um vídeo falso de um candidato fazendo uma afirmação comprometedora. Esse tipo de manipulação pode ter consequências devastadoras em um processo democrático. Diante desse cenário, a regulação global se torna uma prioridade. O AI Act, que entrará em vigor em 2025, é um marco importante prevendo multas de até 30 milhões de euros por uso indevido de geradores de texto e vídeo. Esse é o maior arcabouço regulatório de IA da história e mostra como os governos estão começando a reconhecer os riscos associados a essa tecnologia. Além disso, empresas como Microsoft e Google estão desenvolvendo ferramentas de detecção, como o Microsoft Visual Authenticator e o Google Deepfake Detect, para ajudar a identificar conteúdos manipulados. A OpenAI também está trabalhando em marcas d'água para imagens geradas, o que pode ser um passo importante para aumentar a transparência. Nos próximos slides, vamos abordar o futuro da IA e como garantir que essa tecnologia continue a ser uma força para o bem. É fundamental que continuemos a discutir não apenas os benefícios, mas também os desafios que surgem com essa nova era digital. Dando sequência ao nosso curso, é essencial que agora voltemos nosso olhar para o futuro da inteligência artificial. Como discutimos anteriormente, a segurança e a ética são fundamentais, mas também precisamos entender para onde estamos caminhando. O conceito de AGI, ou Inteligência Geral Artificial, é um dos tópicos mais intrigantes que estamos prestes a explorar. O roadmap da DeepMind sugere que até 2030, poderemos ver um protótipo de um agente generalista com capacidades cognitivas comparáveis às humanas. Isso levanta questões fascinantes. O que significa ter uma máquina que pode raciocinar e aprender como nós? Perceba como isso pode transformar diversos setores, desde a medicina até a educação. Agora, imagine um assistente virtual que entende não apenas o que você diz, mas também o contexto emocional por trás das suas palavras. Isso pode revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia em nosso dia a dia. Além disso, em 2026, a DeepMind planeja lançar o Gemini 2, que promete ser 10 vezes mais potente com um consumo de energia 40% menor. É interessante observar que essa busca por eficiência energética é crucial. Afinal, à medida que a IA se torna mais poderosa, precisamos garantir que também seja sustentável. Isso não apenas atende à demanda por tecnologia avançada, mas também respeita o nosso planeta. Outra novidade empolgante que está a caminho é o GPT-5, que está atualmente em beta e deve ser lançado em 2026.
Este modelo promete oferecer uma experiência multimodal, integrando texto, áudio e vídeo em uma única interface conversacional. Imagine poder interagir com uma IA que não apenas responde suas perguntas, mas também entende e gera conteúdo em diferentes formatos. Isso não apenas ampliará as possibilidades de aprendizado, mas também tornará a interação com a tecnologia muito mais rica e dinâmica. Nos próximos slides, vamos discutir como essas inovações podem impactar nossas vidas e os desafios que elas trazem. É fundamental que continuemos dando sequência à nossa jornada. Agora é o momento de falarmos sobre como você pode começar a aprender mais sobre inteligência artificial hoje mesmo. Como discutimos, estamos em um ponto crucial da evolução da IA, e com tantas inovações a caminho, entender e dominar essa tecnologia se torna essencial. Uma excelente maneira de iniciar sua jornada é através de cursos gratuitos disponíveis online. Por exemplo, o curso AI for Everyone do Andrew Ng na plataforma Coursera é uma escolha fantástica. Ele fornece uma visão abrangente e acessível sobre o que é a IA e como ela pode ser aplicada em diversos setores. Além disso, o DataCamp oferece o curso Intro to Deep Learning, que é ótimo para quem deseja mergulhar um pouco mais fundo nas técnicas de aprendizado profundo. Mas aprender teoria é uma parte do processo. Você também precisa praticar. E aqui entram ferramentas incríveis como o Google Colab, que oferece acesso gratuito a GPUs na nuvem. Isso significa que você pode rodar seus projetos sem precisar de um supercomputador em casa. Outra opção é o Hugging Face Spaces, que permite que você faça o deploy de modelos de forma rápida e fácil. Agora, que tal colocar a mão na massa? Um projeto simples e divertido pode ser treinar um classificador de imagens de frutas usando o TensorFlow. A melhor parte é que você consegue fazer isso com apenas 5 linhas de código. Em questão de minutos, você vai ver resultados reais, o que é super motivador e pode ser um ótimo ponto de partida para projetos mais complexos no futuro. Nos próximos slides, vamos explorar casos de sucesso que ilustram como essa aprendizagem pode ser aplicada no mundo real. Portanto, prepare-se para se inspirar e ver como você pode fazer parte desse movimento transformador que é a inteligência artificial. Continuando nossa jornada, é hora de nos aprofundarmos em um caso de sucesso que exemplifica como a inteligência artificial pode transformar a vida das pessoas e das organizações. Vamos falar do ChatGPT. Desde seu lançamento em novembro de 2022, essa ferramenta não apenas conquistou o mundo, mas se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Em menos de um ano, atingiu a impressionante marca de 1 bilhão de usuários ativos. Isso é algo extraordinário, não é mesmo? E o impacto financeiro também é notável. A OpenAI projeta uma receita de 10 bilhões de dólares em 2024, o que representa 30% de todas as receitas corporativas de IA no mundo. Isso demonstra que a IA não é apenas uma tendência passageira, mas uma força econômica poderosa que está moldando o futuro dos negócios. Mas o que torna o ChatGPT tão especial? Perceba que ele não é apenas uma ferramenta, mas uma ponte que democratiza o acesso à tecnologia avançada. Em 2025, já havia 12 mil escolas utilizando o ChatGPT como tutor de redação, ajudando alunos a aprimorar suas habilidades de escrita. Imagine o benefício que isso traz para estudantes que, de outra forma, poderiam não ter acesso a recursos de aprendizado de qualidade. É interessante observar como essa tecnologia redefiniu nossa relação com a IA. Antes, a inteligência artificial parecia algo distante, reservado para especialistas. Agora ela está ao alcance de todos, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, interaja e aprenda com um assistente virtual avançado. Nos próximos slides, vamos explorar mais um caso de sucesso, desta vez focado em como a IA está sendo aplicada nas estradas com a Tesla. Prepare-se para ver como a tecnologia pode revolucionar não apenas a comunicação, mas também a mobilidade e a nossa vida cotidiana. Continuando nossa jornada, vamos explorar mais um caso de sucesso que demonstra o impacto da inteligência artificial em nossas vidas: o Tesla Autopilot. Em 2025, a Tesla planeja lançar a versão beta do Full Self-Driving, que promete revolucionar a forma como nos movemos nas cidades. Imagine um carro que pode tomar decisões em milissegundos, com uma redução impressionante de 95% em acidentes durante os testes reais. Perceba como isso não só aumenta a segurança nas estradas,
mas também muda a nossa percepção sobre mobilidade. A tecnologia por trás do Autopilot se baseia em uma rede neural de 3 bilhões de parâmetros, que foi treinada com nada menos que 30 petabytes de dados reais coletados pela frota global da Tesla. Isso significa que cada carro não apenas aprende com a sua própria experiência, mas também compartilha informações valiosas com toda a rede. É como se cada veículo fosse um professor, contribuindo para que o sistema se torne cada vez mais inteligente e eficiente. Além disso, em 2025, a aprovação da NHTSA para uso comercial em cidades consideradas smart nos STIA será um marco histórico para os veículos autônomos. Isso nos faz refletir: como a regulamentação pode apoiar a inovação? E como podemos garantir que essa tecnologia seja acessível e segura para todos? Nos próximos slides, vamos discutir como esses avanços tecnológicos não apenas transformam a mobilidade, mas também mudam a dinâmica das nossas cidades e do nosso cotidiano. Prepare-se para entender como a inteligência artificial pode ser uma aliada na construção de um futuro mais seguro e conectado. Agora que já exploramos como a inteligência artificial pode transformar a mobilidade com o Tesla Autopilot, vamos dar sequência à nossa jornada entendendo o ciclo fundamental que leva os dados ao impacto real. Esse ciclo é essencial para a criação de soluções eficazes em IA e, como vimos, tudo começa com a coleta de dados. Reunir dados relevantes, diversificados e de qualidade é a matéria-prima pública. Uma matéria-prima de tudo. Pense nos dados como os ingredientes de uma receita. Se você não tem os ingredientes certos, o resultado final não será satisfatório. Uma vez que temos os dados, o próximo passo é treinar o modelo. Aqui, os algoritmos entram em ação, aprendendo padrões a partir dos dados coletados. É um processo iterativo, onde os parâmetros são ajustados repetidamente, como um artista que vai aprimorando sua obra até alcançar a perfeição. Essa fase é crucial, pois é nela que o modelo começa a entender as nuances dos dados e a se preparar para fazer previsões ou tomar decisões. E então chegamos ao momento de aplicar e inovar. O modelo é implantado e começa a gerar valor real. Aqui é interessante observar que os resultados obtidos retroalimentam o ciclo de melhoria. Isso significa que, à medida que o modelo é utilizado, ele pode aprender mais e se aprimorar continuamente, como um aluno que, ao praticar, se torna cada vez mais habilidoso. Perceba como esse ciclo não é apenas um processo linear, mas um sistema dinâmico que evolui constantemente. Nos próximos slides, vamos discutir como esse ciclo se aplica a casos práticos, mostrando que a IA não é apenas uma tecnologia do futuro, mas uma realidade que já está impactando o nosso dia a dia. Prepare-se para visualizar como esses conceitos se traduzem em inovações que melhoram nossas vidas. Chegamos ao final da nossa jornada sobre inteligência artificial. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Ao longo do curso, aprendemos o que é a sua evolução histórica e como ela já está presente em nosso cotidiano, desde assistentes virtuais até inovações em mobilidade com o Tesla Autopilot. Discutimos também a importância dos dados e do ciclo que transforma esses dados em soluções práticas e impactantes. Lembre-se que a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia do futuro. Ela já está transformando negócios e a vida de bilhões de pessoas. Pense em como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida e carreira, seja no seu trabalho, nos estudos ou em projetos pessoais. Sua contribuição pode ser a chave para fazer parte dessa revolução. Agradeço sinceramente pela sua participação e dedicação ao longo deste curso. Espero que você se sinta inspirado a continuar aprendendo e explorando esse vasto campo. Parabéns por ter concluído este curso. Que essa jornada apenas comece. Você está pronto para fazer a diferença.